Bem-vindos a mais uma mensagem dessa série sobre oração. Muita gente não sabe, mas pode resolver qualquer problema que esteja passando, qualquer enfermidade, qualquer ansiedade, qualquer problema difícil que esteja passando através da oração. Se você não assistiu a nossa última mensagem, que é a primeira da nossa série de oração, assista logo depois dessa. O nome da mensagem está aqui no nosso canal do YouTube, se chama Oração é Obrigatório. Oração é obrigatório. Por que você deve orar todo dia? É o subtítulo. Você precisa aprender a orar todo dia. Eu te explico por que é obrigatório e por que você tem que orar todo dia. Na nossa série de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos, como orar e os efeitos da oração. Você precisa entender que nós vivemos num mundo extremamente inquieto. Jovens e adolescentes cresceram com telefone e iPad na mão. Eles já não escutam, eles não querem estar num ambiente onde tudo está meio parado ou estático. Eles estão muito inquietos. Nós, os adultos, estamos inquietos com os nossos problemas, ansiosos com o nosso futuro. Não sabemos se o negócio de amanhã vai dar certo, não sabemos se a pessoa que a gente ama vai corresponder, não sabemos se vai faltar ou não vai faltar alguma coisa para o nosso destino ser cumprido. Nós não sabemos como vai ser a nossa saúde. Começa a dar uma inquietação, uma incerteza, uma insegurança, uma ansiedade. Você sabe que a ansiedade é o mal desse século. Então, como nós vamos arrancar a inquietação, arrancar a ansiedade que já tomou conta do planeta Terra? Queridos, eu jamais desfaço das ferramentas que Deus disponibilizou aqui na Terra, como a medicina, a psiquiatria, a psicologia, coisas que ajudam as pessoas a se curarem emocionalmente, saírem da depressão, através de um remédio, diminuírem o ataque de pânico, da ansiedade. Eu já tive quadro de depressão e pânico no passado, e além de muita oração, Bíblia e amigos, também me tratei psicologicamente. Então não desfaço disso, mas eu já cheguei a uma conclusão simples e matemática, que se o remédio resolvesse, se o ansiolítico desse um jeito, se o psiquiatra ou a terapia funcionasse 100%, as pessoas hoje não estariam mais tomando o Rivotril. As pessoas hoje já não estariam mais lotando a porta dos hospitais psiquiátricos. É porque isso é apenas uma distração daquele problema principal. No final das contas, o que arranca pela raiz o mal emocional, a ansiedade, o que arranca pela raiz a inquietação, os problemas psíquicos e psiquiátricos, é a oração através da fé. Então eu quero te ensinar isso e provar biblicamente, porque você não precisa acreditar no que eu falo, você precisa acreditar no que está escrito. Você não precisa seguir o que eu falo, segue o que está escrito. Eu sou apenas um tradutor, um mensageiro do que já está escrito. E nessa semana que nós estamos vivendo, uma semana de oração, uma semana que a gente está se entregando completamente, se derramando na presença de Deus em oração, eu preciso te ensinar isso, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. As versões mais tradicionais, você sabe, diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Inquietação e ansiedade. Lembrando que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. A Bíblia é tão atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Porque a Bíblia, 2000 anos atrás, já estava alertando a sociedade, alertando a humanidade. Não fiquem inquietos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Peraí. Eu não posso ficar ansioso, eu não devo ficar inquieto, mas sim, eu devo tornar conhecido o que está me incomodando, o que está me inquietando, o que está me deixando ansioso, o que está roubando a minha alegria, me deixando triste, angustiado. Em tudo isso eu tenho que deixar conhecido diante de Deus por 3 caminhos: oração, súplica e agradecimento, ações de graças. Aqui a Bíblia já está ensinando alguns tipos de oração. Nós sabemos que existe a oração silenciosa, aquela que você só está na mente, você não pode falar em público no momento, então você está na mente. A oração de guerra, que é quando você começa a declarar: Senhor, quebra toda a armadilha, Senhor, quebra as ciladas do inimigo. Quantas vezes eu subo no monte ou dentro da minha casa e faço uma oração de guerra pela vida dos meus filhos? Não, o inimigo não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar no futuro dos meus filhos. Aí você está até exaltado na voz, porque é uma oração de guerra. Existem vários tipos de oração, mas aqui em Filipenses,
O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, deixa claro esses 3 tipos aqui. A oração, que é uma conversa, a súplica, que é implorar. O que é suplicar? Implorar. E ações de graças, que é o agradecimento. Então, quando você vai entregar a sua ansiedade diante de Deus, quando você vai deixar a tua inquietação diante de Deus, não é para deixar a tua inquietação com o amiguinho, não é para deixar a tua ansiedade com o teu cônjuge, não, é para deixar com Deus. O problema é que você está contando a sua inquietação, o problema é que você está descontando a sua ansiedade nas pessoas, e isso é uma responsabilidade divina. Deus é o para-raio da tua ansiedade, Deus é o para-raio da tua inquietação. Fala com Ele primeiro. Mas quando você vai falar com Ele, você vai se apresentar de 3 formas. O apóstolo Paulo ensina aqui em Filipenses. Primeiro, coração. O que é orar? Conversar. Depois, com as súplicas. O que é suplicar? Implorar. Senhor, por favor, em nome de Jesus, me ajuda, me tira, que você está implorando. Súplica. E terceiro, ações de graça. Agradecimento. Tem gente que conversa, mas não pede. Tem gente que pede, mas não agradece. Vou repetir. Tem gente que conversa, mas não pede, que é a súplica. E tem gente que pede, mas não agradece, que é ações de graça. Aí é que ele dá uma fórmula de sucesso para a sua oração. Conversa com Deus, peça para Deus e agradeça a Deus. A sua oração tem que ter esses 3 componentes: conversa, pedido, agradecimento. Conversa, pedido e agradecimento. Antes, em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos ou as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, quando eu consigo juntar essa fórmula para orar de uma forma em que minha oração sobe como um incenso suave para Deus, e enquanto a minha oração está subindo, a vitória já está descendo, enquanto essas coisas no mundo espiritual estão acontecendo ao meu favor, estão conspirando ao meu favor, entra o versículo 7, que é a recompensa da oração. Entra o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, que é o resultado da oração eficaz, da oração que dá certo. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria a oração que dá certo. Porque a oração que dá certo é aquela que você conversa com Deus, suplica a Deus, pede a Deus e agradece a Deus. E o resultado disso é, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual é a recompensa da oração que dá certo? A paz que excede todo entendimento, blindando os teus sentimentos, coração, e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu oro de uma maneira que dá certo, quando a minha oração é eficaz, quando ela tem conversa, pedido e agradecimento, quando eu entrego minha ansiedade para Deus ao invés de descontar nos homens, quando eu entrego minhas inquietações para Deus ao invés de ficar tentando falar com alguém que é meio do caminho, com o intermediário, ao invés de ir direto no fabricante do ser humano, eu vou no intermediário. Quando eu realmente estou orando para a pessoa certa e da maneira certa, o resultado é a paz que excede todo impedimento. E quem tem paz não tem ansiedade. Quem tem paz não tem inquietação. Quem tem paz não está em angústia. Quem está em paz não está em pecado. Quem está em paz não está sem dormir. Quem está em paz, não importa o que está acontecendo fora, por dentro ele está de pé. Ele está bem. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração, ou seja, teus sentimentos, aquilo que você sente, e os teus pensamentos, aquilo que você imagina, aquilo que você sonha, em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Através da oração, eu não só vou arrancar a ansiedade da sua vida. Através da oração, eu não só vou destruir a angústia e a tristeza do teu coração, mas eu vou te conectar de uma forma que a paz vai te blindar para que nenhum pensamento maligno. Você que já pensou em tirar até a sua própria vida. Você que já pensou em fazer uma besteira porque não está aguentando as pressões do dia a dia. Você que recorre a drogas ou a bebida ao invés de recorrer à oração, que é muito mais poderoso do que isso. Você que recorre ao advogado primeiro, ao juiz primeiro, ao gerente do banco primeiro, ao invés de recorrer ao joelho no chão para te conectar com aquele que resolve de verdade os teus problemas. Deixa eu te dar uma notícia. Isso que você está sentindo de ruim dentro de você só se resolve com o joelho no chão. Você só arranca dentro de você quando está completamente rasgado diante de Deus em oração. E como nós falamos no primeiro dia da série, escute isso aqui, a oração é obrigação. A oração não é uma suposição, não é uma opinião de Deus, é uma obrigação para quem serve a Deus. Sabe por quê?
é o que te conecta com o sobrenatural. E nesse mundo que a gente vive aqui, esse mundo aqui focado em coisas materiais, quanto mais no sobrenatural você viver, mais longe você vai. Quanto mais no sobrenatural você viver, mais destacado ou destacada você será. E eu quero te animar a não importa o problema que você está passando hoje. E às vezes você sabe de algum amigo, de algum parente que está passando uma dificuldade dessa, uma ansiedade profunda, uma inquietação, uma angústia. Envie esse vídeo agora para eles. Envie esse vídeo agora. Fala assim, olha, eu não sei nem orar direito por você, a gente às vezes nem se fala tanto, mas eu posso compartilhar uma mensagem para que a graça de Deus chegue agora, dentro da casa dela, dentro do negócio dela, dentro da família dela. Escuta o que eu vou te falar. A paz que blinda o nosso coração já está disponível através da oração. A paz que blinda nossos corações, nossos sentimentos, já está disponível através da oração. Você só tem que ir lá e pegar. É igual você ganhar um brinde no mercado. Ah, eu ganhei aqui a bicicleta do sorteio do mercado, mas não vou lá pegar. Já está disponível, mas eu não saio de casa e não vou lá. Não adianta. Não é delivery. Você tem que ir lá atrás e pegar. Tem coisas na vida que você vai ter que se levantar, ir lá e pegar. E nesse caso aqui, você pode até fazer de casa mesmo. Mas você vai ter que ir lá em oração e trazer à existência aquilo que ainda é só um pensamento, aquilo que ainda é só um sonho. A oração, sim, é a chave que abre a porta do teu futuro, é a chave que abre a porta do céu sobre a sua vida. A oração é o que protege tua casa. Está passando dificuldade hoje? Entregue isso agora diante de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, vai agora ajoelhando, se você onde está pode ajoelhar, e já falando, Deus, fala comigo. Ora, conversa, suplica, pede, e ações de graças, agradece. Agradecer o quê, Tiago, se eu só estou com problema? Agradece por Deus estar te escutando, agradece por você ter descoberto o caminho da oração e agradece pelo que você ainda não vê, mas Deus vai fazer. Uma das maiores provas de fé é você agradecer pelo que ainda não tem nas mãos, mas tem certeza que vai chegar. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre a tua vida. Que Deus ilumine seus caminhos, seus passos, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Não deixa de pagar o preço da oração. Porque quem não paga o preço da oração, paga o preço de não ter paz. E é muito mais caro. Deus te abençoe.